Considerado o maior rio da antiguidade, o Eufrates guarda os acontecimentos históricos e segredos que vão além do entendimento humano. Mas algo terrível está acontecendo com este rio. A cada ano que passa, ele tem ficado cada vez mais seco, e muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a falta d'água desse rio, que sempre foi muito grande e imponente. E o pior de tudo é que os países que são banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com a situação e, em alguns casos, ainda age contra a recuperação do rio. Quer saber mais? Então continue assistindo este vídeo e você ficará por dentro de tudo. A história faz parte de nossa sociedade e ajudou o cientista a dar mais significado às suas descobertas. A cada descoberta ou lugar encontrado, os cientistas avançam em suas pesquisas sobre todos os fenômenos em nosso mundo. Mais recentemente, o rio Eufrates parece estar secando. E os cientistas têm observado o rio para saber as causas dessas anomalias. Mas essa situação de seca do rio não se trata apenas de uma crise ambiental, mas faz parte também de algumas profecias do fim dos tempos. O livro de Apocalipse faz revelações impressionantes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente ligadas ao Armagedon, ou seja, a batalha final entre Jesus Cristo e Satanás e seus demônios. A rede de irrigação entre os rios mantinha a produtividade de alimentos e, por esse motivo, foi uma região muito disputada, sobretudo pelo Egito e Babilônia. Vale a pena citar algumas referências bíblicas ao rio, como em Gênesis, do capítulo 2, de 10 a 14, que diz: o rio Eufrates é um dos rios que banhavam o jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio. Uma das profecias mais conhecidas da Bíblia está lá em Apocalipse 16:12, que diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essa profecia se cumprirá quando a taça do sexto anjo cair sobre a terra. Nascendo a leste da Turquia, nas montanhas da Armênia, o rio Eufrates forma-se a partir da congruência do Eufrates ocidental com o oriental, através da montanha do Tal, por cerca de 640 quilômetros de terrenos montanhosos, e passa a correr na direção sul-sudeste, cortando territórios da Síria e do Iraque, para se unir ao rio Tigre, formando a Costa dos Árabes, um canal de 193 quilômetros até a desembocadura no Golfo Pérsico.
Em sua parte mais ocidental, possui 160 quilômetros de distância até o mar Mediterrâneo, e quando passa pela altura de Bagdá, fica apenas 40 quilômetros de distância do rio Tigre. Por fim, quando conclui, forma uma grande represa Jabal Ramar, por consequente de sua nascente no rio Murá até a fluência com o rio Tigre. O rio Eufrates chega a ter 2.800 quilômetros de extensão, dos quais 1.230 quilômetros estão localizados na Turquia, 710 quilômetros na Síria e 1.060 quilômetros no Iraque. Após 11 anos de guerra, a situação na Síria está longe de ser resolvida e continua a causar a maior crise de refugiados do mundo. Tem mais de 6 milhões de pessoas deslocadas internamente e mais de 5 milhões de pessoas vivendo em países vizinhos como refugiados. A maioria vivendo em extrema pobreza, sem água e saneamento. A crise de acesso à água inerente de todas as guerras só se agravou nos últimos anos, se tornou uma emergência humanitária e as alterações climáticas ameaçam acabar de forma devastadora as águas do Eufrates, o principal rio da Síria. Segundo estudos científicos realizados por meios de informações e verificam as reservas de água no mundo através dos dados que são colhidos pelo satélite da NASA, houve uma grande quantidade de água perdida no rio Eufrates e no rio Tigre. A seca, segundo alguns cientistas, pode se tornar cada vez mais significativas, chegando a situações extremas que pode prejudicar fortemente a população da região. Mas o que causou a redução da água desses rios tão importantes? Isso ocorreu devido ao Iraque não conseguir controlar a vazão de seus rios e a falta de infraestrutura para limpá-los, o que vem atrapalhando a recuperação do país. Quase toda a água da região vem desses dois rios, tão essenciais que depois de convergir no chamado Chat al-Labor, finalmente deságua no Golfo Pérsico. Em todo o caminho, esses dois funcionam como manancial de água potável e irrigação para as fazendas. Enquanto o resto do país permanece um deserto, uma grande parte da infraestrutura é usada para a geração de energia elétrica e distribuição de água de tratamento. Isso representa um grande número de represamento e desvio ao longo de toda a calha dos rios, transformando o sistema muito delicado. O Tigre e o Eufrates nasce na Turquia e quase 71% da água que chega no Iraque vem desse país, enquanto a Síria e o Irã detêm os outros 10%. Desde os anos 70, a Turquia construiu pelo menos 20 barragens no Eufrates e seus afluentes, e isso inclui a represa de Ataturk, a quinta maior do mundo em geração de energia elétrica. Apesar de tudo, recentemente o declínio dos níveis de água ao longo da represa do Eufrates, no leste da Síria, revelou um grande cemitério arqueológico. Essa queda nos níveis de água no Eufrates e Tigre nos últimos 3 anos revelou muitos sítios arqueológicos submersos nas águas dos dois rios que atravessam a Síria, o Iraque e a Turquia. Alguns cemitérios foram encontrados na margem direita do lago, na região oeste de Raqqa, mas a margem esquerda é mais rochosa,
o que dificulta a realização de trabalhos de escavação, afirma Rabidou Hassak, engenheiro e ex-diretor do Departamento de Manutenção da Síria para o Rio Eufrates. Assim, depois que o nível das águas do rio baixou, muitas descobertas arqueológicas foram feitas. Uma delas foi na cidade de Aná, na província de Anbar, localizada no oeste do Iraque. Viu o surgimento de locais históricos e antigos, incluindo as prisões e o cemitério de Taubes, que remonta à época antes de Cristo. Outra descoberta foi feita pelo Departamento de Antiguidades de Dohuk, na região do Kurdistão do Iraque. Lá encontraram uma cidade do Império Mitanni, datada de 3.400 anos, que surgiu quando as águas do rio Tigre recuaram. Existem centenas de cidades e localidades no Iraque, bem como um grande número de áreas atingidas sob a água ou no solo, que ainda não foram descobertas. Mohamed Jassim, um arqueólogo iraniano, relatou o surgimento de pelo menos 80 sítios históricos, devido à diminuição do nível das águas do rio Eufrates. E aí, será que a profecia de Apocalipse 16:12 está se cumprindo? Com certeza que sim. Oi, eu quero te fazer um pedido. Se este vídeo está sendo relevante para você, então se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilhe. Essa é uma forma de o YouTube entender que o vídeo é importante.